Então, gente, vamos aqui descrever qual é a diferença entre a solidão e a solitude. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a solitude, gente, ela é uma coisa natural. É a condição natural do ser humano. A solidão vem da solitude mal entendida. Solitude nada mais é do que a condição natural. Aí a solidão vem lá e taca um medo ilusório sobre a solitude. Então a solidão nada mais é do que a solitude que não tá indo bem. O exato motivo do porquê que nós somos seres separados é porque cada um veio para experienciar a sua própria consciência. Se você quer que a outra pessoa seja igual a você, isso num grau muito inconsciente, você faz isso de diversas formas. Por exemplo, você quer que o seu filho vá por um certo caminho, você quer que você esteja sempre junto com uma pessoa, você quer que as pessoas sejam do jeito que você deseja, você não consegue controlar, certo? E isso leva o que? Ao sofrimento. É algo que vai levar ao sofrimento, gente. Por quê? Porque os caminhos, gente, das pessoas são separados, não importa o quão juntos vocês estão e há quanto tempo. Isso é uma coisa que transcende a sua vontade, entende? Você querer estar junto com uma pessoa na sua jornada, querer levar, vou levar minha família tudo junto pra minha jornada, eu tô indo por esse caminho, conheci esse novo lugar, quero que todo mundo vá junto e seja da mesma forma que eu. Nem todo mundo tá na mesma linha temporal que você. Ou seja, nem todo mundo tá no mesmo grau, no mesmo nível de evolução que você e vai subir o degrau da mesma forma e no mesmo tempo que você. Se você começa a fazer isso de uma forma... a pessoa, quando ela fica frustrada, o que ela faz, né? E ela tem muita essa projeção, né, sobre o outro. A expectativa sobre o outro. Que é exatamente a má compreensão do fato de que nós todos somos seres que estamos trilhando o nosso caminho e não temos que trilhar o caminho dos outros. O que acontece? A pessoa se frustra. Aí ela começa a achar que o outro é o problema ou começa a infringir, a exigir do outro aquilo que o outro não é capaz de dar, entende? Isso é um problema. Isso é um problema. Por quê, gente? Porque estar junto com as pessoas e encontrar as pessoas no nosso caminho não é uma coisa que você simplesmente tem que pensar, é a lei da atração, é a lei da atração. Não é simplesmente a lei da atração, é a lei da evolução. A primeira de todas, a lei da evolução. O universo se expande o tempo inteiro. E aí você acha que isso também não está dentro da trilogia de leis universais que agem sobre a sua consciência. Então, ter alguém do seu lado, encontrar companhias, encontrar parcerias no seu caminho, isso é uma coisa que está ainda mais além da sua vontade. Às vezes o seu querer se expressa através de uma vontade verdadeira dentro de você. Só que aí a pessoa, ela começa a achar que isso é uma coisa só mental. E aí tem muita gente que fica querendo atrair as pessoas certas para o caminho dela, a pessoa perfeita, a pessoa ideal e etc. E ela nem tá pronta para isso também. Na verdade, ela nem sabe direito o que ela quer. Então a gente mal entende a nós mesmos e queremos que o outro, a gente projeta no outro essa necessidade de que o outro nos entenda, de que o outro nos supra as nossas necessidades, certo? Que ele que nos faça um milagre na nossa vida, que ele que nos traga o amor verdadeiro. Todos esses tipos de ideais, idealizações que a gente cria na nossa mente são projeções que a gente cria sobre o outro quando a gente não quer trilhar a nossa própria consciência. Parece muito bobo, mas todo mundo meio que sofre por isso. E é a coisa mais óbvia do mundo. Nós todos estamos em corpos separados. Não importa se você pensa, somos todos uns. Qual é o momento em que estamos agora? Em qual é a lei que está regendo sobre você? Fisicamente, até mesmo agora. O meu corpo é o meu veículo da minha consciência e o corpo do outro é o veículo da consciência dele e assim por diante. Milhões e bilhões de pessoas neste planeta Terra. Se a gente tá separado, é por algum motivo, pô. Você não acha? Se a gente tá separado, é por algum motivo. Então eu fiz até um desenho pra demonstrar, ilustrar, né, como é que é essa coisa, que as pessoas não... Você começa a sofrer por uma coisa que, tipo, tá além da sua vontade. É exatamente por isso. Eu não tenho a mínima dúvida do porquê que tantas religiões orientais, por exemplo, elas falam muito do desapego. E as pessoas não entendem que desapego não é uma coisa que você fala verbalmente, que você, sei lá, vou só falar com essa pessoa 3 vezes por semana. Não tem nada a ver com isso, gente. O desapego, ele vem não de um processo mental, nem de um processo simplesmente atitudinal. Ele vem de um processo consciencial. Olha o que acontece.
eu fiz um desenho só pra ilustrar. Aqui a Mika. E aí uma pessoa aleatória, vamos chamar ele de Marcos. O Marcão. O Marcão, ele admira a personalidade da Mika, quer ser amigo pra sempre e tudo mais. E o que ele tá fazendo aqui? Só pra demonstrar. Ele tá querendo, num processo de dependência ou apego, ou o que é que seja, nesse sentido de ele não conseguir entender que a outra pessoa é outra pessoa e não que a Mika, tem que cumprir as expectativas dele, ele começa a tentar pegar a consciência de outra pessoa. E ele começa a tentar pegar a consciência de outra pessoa tentando imitar. Entende? Em um processo, obviamente, falsificado. Ele tenta moldar a personalidade, a consciência de outra pessoa pra cumprir e combinar com a dele. Quaisquer desses tipos, desses gêneros de atitudes que vocês pensam, de comportamentos que vêm dessa solidão mal interpretada, que é projetada sobre o outro, acontece o quê? É exatamente isso aqui. Eu não sei por que eu fiz tanta meba, gente, mas talvez seja porque é muito satisfatório, mas olha. É como se... Ó, essa aqui é a consciência do Marcão. Aqui é a consciência da Mika, o azulzinho. E aí, ele fica tentando, gente, que nem plasma, sabe? Eu vou colocar aí, se eu achar uns vídeos daquele tipo de matéria que, se você faz muito... Coloca muita força, sei lá, o negócio ele não consegue se juntar, então. Mas vocês entenderam? Então ele fica tentando empurrar o negócio, forçar o negócio. E não consegue, por quê? Porque é a natureza física das coisas, a natureza da nossa realidade aqui. Você não consegue entrar na consciência do outro e moldar do jeito que você quer. Você não consegue nem... Já é difícil mudar os seus próprios pensamentos, sua própria mentalidade. Imagina programar a mentalidade de outra pessoa. Tentar entender a consciência da outra pessoa no nível mais subatômico possível. A gente ainda não tá na dimensão de Deus pra conseguir fazer isso, vocês concordam com isso, certo? Então o que acontece? Marcão começa a chorar, entendeu? Ele fica triste, porque o que acontece? Ele começa a se... achar que a consciência do outro pertence a ele, ou de certa forma que ele não consegue separar as coisas, entende? Esse é exatamente um problema que eu vou falar mais depois em outro vídeo da diferença entre o amor projetado e o amor verdadeiro. Porque a maioria das pessoas aqui estão vivendo o amor projetado, que é o amor com A minúsculo. E o amor que a gente quer é o A maiúsculo, o amor com A maiúsculo. Então o que acontece aqui, ó, a consciência dele, que é a própria essência divina, ele começa a murchar, ele começa a se definhar, porque ele começa a ser esquecido, porque a outra pessoa tá tão preocupada com a outra pessoa que ele esquece do próprio caminho. E quando você esquece do seu próprio caminho, gente, é um processo interior. Começa dentro, não é só que você, eu perdi aqui a rota do caminho, eu esqueci o endereço. Não, você não esqueceu o endereço, você esqueceu quem você é. Porque pra primeiro a pessoa não conseguir saber nem onde ela tá, ela deve ter esquecido até pra onde ela tá se destinando, né? O porquê, o motivo dela tá viva. Então ela começa a se preocupar demais com os outros, e isso é exatamente o processo que você vê em todo lugar, dos amores falsos que existem por aí, do apego, da codependência emocional, da idolatria, da idealização, de colocar o outro no pedestal, de controle, autoritarismo sobre o outro e por aí vai, vocês entendem? Isso é tóxico tanto pro outro, né, pro seu semelhante, quanto pra si mesmo. A gente tem que entender uma coisa, gente. Os nossos irmãos, todos os nossos irmãos aqui que estão na Terra, no mundo, nós todos estamos experienciando, de certa forma, os mesmos dilemas. Ou seja, todos nós estamos, mesmo que tenhamos culturas diferentes, tenhamos tipos de vivências diferentes, histórias diferentes, todos nós, meio que assim, a mitologia da nossa história é a mesma. Que, inclusive, é muito bem narrado por um narratólogo, por um antropologista, por um professor, né, o Joseph Campbell, que eu inclusive adoro muito, que ele fala do mito do herói, que é a jornada do herói. E a jornada do herói consiste nesse personagem, onde ele obviamente é o protagonista, que ele passa por todas as batalhas, por todas as adversidades, por todos os testes, os desafios da vida, para o seu crescimento. Ele começa recebendo um chamado divino, recebendo um chamado interior, para ele cumprir uma missão.
O famoso protagonista que vai lá e começa essa jornada que na verdade é a jornada da busca do autoconhecimento, que inclusive é você o herói. Entende? Por exemplo, será que eu sou o Naruto? Sim, você é o Naruto, de certa forma, se você quiser uma analogia. E aí o que acontece nesse mito do herói? A jornada, gente, o herói, ele tem, digamos assim, os arquétipos que rondam o caminho dele, que vão aparecendo conforme a necessidade da evolução, do crescimento dele. E a mesma coisa é com a gente. Vão aparecendo na nossa estrada os professores, os testes, as pessoas que vão nos testar, né? As pessoas que vão nos apoiar, que nos vão dar suporte, que nos vão dar ali algum suprimento, alguma coisa que a gente precisa naquele momento pontualmente, que é exatamente a lei da sincronicidade da vida agindo sobre a vida da pessoa para que ela continue expandindo a sua consciência. Então, de certa forma, todos nós estamos nos ajudando mutuamente. Eu sou aluna de alguém e professor de alguém ao mesmo tempo. E é exatamente assim que é a simbiose humana. E deveria ser. Todos nós, a gente vai ter experiências semelhantes, portanto, os resultados que nós ganhamos dessas experiências vão ser muito semelhantes. Mas qual é a questão aí? Por que é importante você saber estar na solitude? A solitude, gente, não é diferente de você estar num lugar de quietude, tá? Muita gente acha que é solitude, eu vou ficar em silêncio, quieto no meu canto. Não, solitude, gente, você pode até, sei lá, tá dançando com você mesmo e festejando com você mesmo, mas é você com você. Entende? Você pode, inclusive, estar em uma multidão incrível e você estar em solitude. Por quê? Porque é quando você está em conexão consigo mesmo, de fato. Entende? Nada que existe de interferência externa é capaz de intervir no seu universo interior. Ou seja, as pessoas não têm o poder, e você não dá o poder na mão das pessoas para elas influenciarem você, seja negativamente ou positivamente. Isso é um estado, gente, de automaestria. Se você encontra essa qualidade, esse atributo numa pessoa, pode ter certeza, essa pessoa ela já tem uma qualidade de maturidade espiritual muito grande. Porque nós, gente, ainda somos muito regidos por uma coisa chamada matéria física, que é o sangue. O sangue e a nossa mente, que é muito primitiva e carrega e armazena coisas inúteis, como, por exemplo, regras de convivência social, porque ele não consegue moralizar, internalizar os valores espirituais somente pela força da vontade. Então precisa ter ali uma programação mental. Isso tudo ajuda e contribui pra gente ser um pouco meio dificultoso nessa história aí, que eu tô falando de se tornar mestre. Mas é exatamente esse o desafio que a gente tem que transcender. Então você tem que fazer essa jornada de busca de autoconhecimento dentro de você. A velha história, gente, do arcano do tarô, do eremita, quem não conhece, que é o arcano 9. E o arcano do eremita, gente, ele fala exatamente desse processo que eu falei pra vocês, de que a gente constrói toda a nossa identidade externa, entende? Aprende todas as coisas mundanas e a gente tem que fazer a volta pro nosso mundo interior. Tá, eu aprendi tudo isso, agora quem eu sou de verdade? Isso agregou o que na minha vida? O que é que vale a pena pra mim? Entende? É aquele momento quando a pessoa tem que entrar dentro de si mesma pra se iluminar. E essa iluminação, gente, é uma coisa que é literalmente o dedo de Adão. O dedinho de Adão, ele tem a vontade. Eu quero ou não quero? Eu quero ou não quero? Será que eu vou me conectar com Deus ou eu não vou me conectar com Deus? E isso é uma coisa que ninguém pode escolher por você. Nem que a sua mãe esteja te obrigando. Você pode fazer qualquer coisa fisicamente. Se a sua alma não está ali em congruência com o que você está fazendo no seu ato físico, é a mesma coisa que não ter feito nada. Vocês estão me entendendo? Então, esse é o problema. Tem muitas pessoas que entram num caminho espiritual, mas elas não estão buscando a espiritualidade. Vocês estão vendo qual é a diferença? E tem muita gente que ainda não sabe nem que é um caminho espiritual e está buscando a espiritualidade. A jornada espiritual é solitária. Por quê? Porque o chamado vai ser diferente para cada um. Eu até tenho que fazer o desenho, mas é tipo assim, eu nem terminei e eu não ligo. É tipo assim, eu vou desenhar aqui e vocês vão ver minhas habilidades de desenho agora. Isso
isso aqui, gente, cada um desses bonequinhos de pau é a gente. Eu sou esse aqui, você que tá me vendo aqui é esse aqui, entende? E todo mundo aqui tá passando por um caminho diferente. A gente separou, segregou a nossa consciência, tá legal? Ó, vou colocar aqui um exemplo. Tá vendo? É como se esse daqui fosse o somos todos um. Que a gente é literalmente essa massa de poeira cósmica maravilhosa, divina, que deu origem a tudo. A gente tava tudo junto no começo. E aí segregou, separou, é como se fossem partículas. E isso é muito bem explicado, inclusive por... Eu não vou lembrar direito, se eu lembrar eu escrevo aí pra corrigir eu. Corrigir eu, o português tá maravilhoso hoje. Que eu acho que eram rabinos. Eu não sei se eram os rabinos, mas eu acho que era da vertente do judaísmo. Eu acho que da Cabala, que eles falam muito dessa coisa do fractal, sabe? Como cada um é um fractal. Cada um tem o seu fractal pra levar pro mundo, sabe? E é exatamente esse o processo que eu penso. Realmente é isso, porque a gente se segregou, separou a consciência e a gente ficou como seres menorzinhos. E aí todo mundo tem que, digamos assim, fazer a volta pra casa, que a gente diz, né? Ou seja, todos nós vamos nos juntar de volta pra origem. E Deus, o universo, ele falou assim, bom, vou fazer cada uma dessas pessoinhas, cada parte de mim, né, cada consciência, percorrer o seu próprio caminho. Ou seja, eu vou criar essas infinitas possibilidades de variados caminhos e fazer cada um percorrer um desses caminhos que eu criei, que existem. E aí, cara, é exatamente isso. Por que você tá querendo caminhar o caminho que outra pessoa trilhou? Você pode admirar, você pode se inspirar, mas é exatamente para isso que serve a gente trilhar o nosso caminho, para inspirar as outras pessoas a fazerem o mesmo com elas. Não para você caminhar do mesmo jeito que elas. Porque aí você vira o quê? Você vira um Marcão triste. Vira um Marcão triste por quê? Porque você percebe que isso é impossível. E aí você se frustra. Porque você tem a sua própria mensagem. Você, que nem eu falei na primeira parte do vídeo, tem a mensagem que só você tem dentro de você. Então você tem que procurar qual é o seu fractal na sua vida. Se você não percorreu o seu próprio caminho, meu querido ou minha querida, você não acha o fractal que a gente precisa para todo mundo chegar no fim do túnel da caverna e sair brilhando. Como você vai sair brilhando, amigo, se você não quer percorrer o seu próprio caminho? O João aqui quer ir no caminho da Maria. Maria, eu quero ir no seu caminho. Aí vai lá, a Maria não consegue achar o fractal, o João também, porque os dois ficam lá brigando, sei lá. E aí ninguém vai lá e brilha o seu fractal. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer com isso? E esse fractal é o que? A sua essência. Se você não acha a sua essência, você não sai da caverna. Você não sai da caverna. E sabe quem são essas pessoas que estão brilhando o fractal delas? Esse fractal delas é a essência divina dentro delas. Elas acharam a essência divina dentro delas. E essa daqui é o quê? A pessoa que se tornou mestre. A pessoa que se tornou mestre. Buda, sei lá como você queira chamar. O tempo, gente, ele é equânime pra todo mundo. O tempo é equânime pra todo mundo no sentido de que o mundo gira 360 graus por ano. A lua, as estrelas, as nuvens aparecem pra todo mundo, independente do seu caráter. Mas, gente, o tempo ele se torna parcial a partir do momento que a nossa subjetividade observa sobre ela. Então o tempo ele vai agir e vai agindo de acordo com o que existe dentro da gente. Diferente para cada um, entendeu? Se você tá evoluindo mais rápido do que o outro, por exemplo, ou o outro estagnou no tempo, você para a sua evolução por causa dele? Isso é uma escolha também. Isso é uma escolha que você pode fazer. Mas eu só digo aqui, será que... O que isso vai agregar na sua vida? Não, pra você realmente avaliar exatamente isso. Porque, gente, estar junto de uma pessoa e encontrar outra pessoa é o que eu falei. Não é uma coisa, uma vontade que depende da sua vontade do ego. Depende de uma vontade maior, do objetivo de evolução da natureza. Então é uma coisa da natureza. E é o que eu sempre não, né? É que faz tempo que eu não falo, mas eu já falei nesses vídeos aqui que tudo que é da natureza, cara,
Se você vai contra a natureza, você vai contra a evolução. Então você começa a fazer um caminho anti-evolutivo, porque é antinatural. Tudo que é antinatural vai causar sofrimento e dor em um momento. Você percebendo esse conceito, vocês conseguem entender, colocando isso na nossa vida pequena, como é que isso se reflete na forma como a gente vê o outro, se comunica, na verdade se conecta com o outro? Será que a gente se conecta com o outro no nível de entendimento de que o outro tem que percorrer o seu próprio caminho, então a gente dá liberdade pra ele, dá apoio pra ele? Ou a gente fica julgando, o seu caminho tá errado, você tá fazendo tudo errado. Não, você vem pelo meu caminho porque eu te amo. Não, eu vou pelo seu caminho porque esse é o certo mesmo e dane-se, não existe minha própria identidade. Vocês estão vendo? Todos esses são níveis de má compreensão da solidão inerente à natureza que a gente tá como consciência separada. A gente tem que aprender a estar sozinho. Não sozinho no sentido, eu vou chorar sozinho, não vou procurar ninguém. Não, sozinho no sentido de que você tem que abdicar da dependência do outro. Porque isso também, gente, de certa forma, é meio que um paradoxo. Por quê? Porque, no fundo, a gente quer estar junto com o outro, porque todos nós somos o mesmo, né? A gente quer estar com o nosso semelhante. Isso é uma prova de amor. Mas a gente não entende, gente, que a prova de amor, a nossa prova de amor ainda humana, ela é muito... Deixa eu... Enfim. A gente ainda não entende que a prova de amor humana ainda, gente, ela é muito infantil, muito imatura. Por quê? Porque ele não entende que o amor é deixar a pessoa encontrar a sua própria essência, entende? Fazer a sua própria busca, ter seus próprios conhecimentos, e a gente quer meio que fazer o outro uma projeção das nossas idealizações. A gente não faz isso nem com nós mesmos, entende? E quer fazer com o outro, entende? E pense isso também, em pessoas que fazem isso com você, entende? A outra pessoa não pode te obrigar. Espero que eu tenha ajudado, gente. Minha voz tá indo embora. E eu vou continuar aqui editando outra parte do vídeo, porque, enfim, conta aí a sua experiência como uma alma solitária, sua jornada espiritual, como é que aconteceu. Você vai perceber, se você tá na jornada espiritual, que você tenha ficado um pouquinho mais sozinho. Mas aí comenta aí qual é a sua vivência e compartilha aí pra agregar valor na vida das outras pessoas. Beijos e até a próxima.